né? E a grande dificuldade é justamente aqueles médiuns que já vêm formados, entre aspas, em outras situações, né? Em aceitar que tem que aprender, que tem que educar. Difícil, gente, é muito difícil. A pessoa não aceita. As radiações mentais, ou seja, o que a gente emite, ela pode ser uma radiação mental que está relacionada ao quê? Ao pensamento, ou seja, é um produto de telepatia. Você emite uma vontade, um desejo, por exemplo, da pessoa se melhorar. Você está desejando isso. Então você está emitindo uma radiação mental. É fruto da sua capacidade mental de fazer a projeção. Agora, as radiações fluídicas, ela é fruto do quê? Do teu próprio sentimento. Eu não necessariamente tenho que emitir nenhum pensamento, mas, por exemplo, quando a mãe está amamentando o seu filho, ela não está pensando nada, mas ela está envolvendo ele em amor, em carinho, ela está fazendo o quê? Uma radiação fluídica naquele momento. É o sentimento dela que está envolvendo o filho, que está envolvendo a criança. Então, a radiação fluídica ela está relacionada ao sentimento. Ou seja, enquanto uma está relacionada à capacidade mental da pessoa, quanto maior é a capacidade mental, mais força você tem para projetar uma ideia, para chamar uma pessoa, para mentalizar uma pessoa. E quanto mais você ama, quanto mais você desenvolve bons sentimentos, você envolve a pessoa numa onda de amor e pode promover até curas. Falando um pouquinho do fluido cósmico universal que está aí dentro do nosso livro, o fluido cósmico universal ela é a matéria primitiva. Toda a energia que circula no planeta, toda a transformação que existe no planeta em termos materiais e energéticos, são manifestações do fluido cósmico universal. O nosso corpo físico, o próprio planeta, a natureza, os raios solares, tudo que existe que a gente conhece é uma variação do fluido cósmico universal. O espírito ele não é parte do fluido cósmico universal, mas ele precisa do fluido cósmico universal para se manifestar, porque ele vai construir o seu perispírito, ele vai habitar num planeta Terra que é uma condensação do fluido cósmico universal. Por isso que quando a gente sai de Deus como centelha divina, a gente já entra no fluido cósmico universal e já começa a trazer energias para o nosso corpo perispiritual. A construção do corpo perispiritual começa aí. Então a gente recebe energia de diversas dimensões, de diversos níveis da criação. Por isso que nós temos essa sensibilidade e podemos alcançar muito mais do que isso. Como o próprio Jesus disse, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Por quê? Porque todos somos filhos do mesmo Deus e trazemos em essência o mesmo produto. Então, em relação ao fluido cósmico universal, quando a gente pensou, assimilou o fluido cósmico universal. E aí você faz o quê? Você dá uma forma para aquele fluido, você dá uma força para ele e emite para a pessoa. O ato de pensar consome energias. Então nós podemos, por isso que se fala que a energia ela é transformadora, ela é plasmável, principalmente no mundo espiritual. O pensamento é o que move as coisas no mundo espiritual. Na Terra nós podemos fazer isso também. Então que tipo de alimento nós estamos dando para o mundo espiritual? Porque quando eu penso, eu irradio o meu pensamento. Eu irradiando o meu pensamento, o meu perispírito logicamente registra e a minha aura já toma aquela cor propícia. Então, o que eu estou chamando de companhias espirituais? Pelo meu pensamento. O que eu penso? Aliás, nós somos aquilo que pensamos. Podemos não fazer aquilo que pensamos, mas nós somos aquilo que pensamos, porque nós vivemos o que a gente pensa, mesmo que não manifeste. Mas a gente vive aquilo que a gente pensa. E a gente vai determinar as nossas companhias espirituais e as energias que vão se agregar ao nosso campo perispiritual a partir daquilo que a gente pensa. Então, uma das formas de se transmitir energias manipuladas de conteúdo negativo é a maledicência. Olha, não tem uma coisa mais triste do que a maledicência dentro de um centro espírita. É impressionante isso. Porque não tem coisa pior do que trazer energias muito negativas para o trabalho da pessoa mesmo, o desenvolvimento da pessoa. Eu já vi trabalhos mediúnicos acabarem por causa de fofoca. Se as pessoas não tiverem união, não forem unidas, o trabalho mediúnico se perde.
Então, quando a gente corta, acabou. Você não traz essas energias para dentro de você. Porque é uma coisa incrível dentro do centro espírita. Centro espírita, eu nunca vi um lugar tão bom para criar fofoca do que um centro espírita. E as pessoas não fazem fofoca, elas comentam, né? Porque assim, é engraçado, porque aí a gente acaba sendo foco de obsessão. Aí confunde-se o obsessor com o próprio obsediado. Porque isso acaba influenciando negativamente no trabalho. Vocês vão sentir isso. Vocês vão sentir isso. Dificulta a vida da pessoa. É a energia negativa. Né? A pessoa vem, joga, despeja todas aquelas porcarias da vida dela e sai. Você fica um caco, né? Porque se absorveu tudo aquilo, ela saiu cheia de energia. Porque ela saiu renovada. Ai, consegui, falei tudo o que eu queria. A pessoa sai assim, linda e maravilhosa. E você fica... A gente tem que aprender que a gente só desenvolve aquilo que é necessário para nós, aquilo que a gente quer. Por isso é importante o lado da percepção individual. Muito importante. De nós sabermos o quê? Primeiro de nós, o mundo íntimo. Depois o mundo exterior. Aí nós vamos fazer o quê? A espiritualidade. Porque, olha, gente, nem sempre querer contato com a espiritualidade resolve os nossos problemas. Né? Às vezes a gente quer um contato com o morto e não consegue mais. Sabe por quê? Porque o cara já virou ovo, querido. Já era, não adianta. Acabou. É melhor você fazer contato com você mesmo. Primeiro eu, depois o espírito. Porque depois que ele virou ovo, minha filha, não adianta mais. Tá bom?